Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Números. Números, 4º livro da Bíblia. No capítulo 13, a partir do verso 27. Números 13, 27. Obrigado. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Pode deixar assim, do jeito que está aí, fazendo favor, querido, obrigado. 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-na em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante aos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Louvado seja Deus. Amém, querido? Querido, Deus tem uma promessa para a sua vida. E as promessas do Senhor, elas são muito grandes, elas são muito maiores do que nós podemos imaginar. São coisas grandiosas. Deus, Ele nunca vai fazer você dar um passo em direção a algo que Ele planejou para você, sem que isso não seja algo extremamente grandioso para a sua vida. Deus, Ele não faria ou permitiria que coisas acontecessem na sua vida sem que isso não tivesse no controle dEle, na dependência dEle, no mover sobrenatural que Ele está criando à sua volta, no ambiente que Ele está preparando para te abençoar. Porque, como eu disse, Deus tem uma promessa para você. E as promessas de Deus, os sonhos que Deus sonhou, os ambientes que Deus tem preparado para a sua vida e para a minha vida, são coisas que às vezes nós não conseguimos compreender. Às vezes é difícil tentar compreender o que Deus quer de nós. Porque às vezes demora tempo para nós alcançarmos os objetivos de Deus para nós. Essa promessa de alcançar um lugar melhor não foi feita em Números, foi feita em Êxodo, no capítulo 33. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Essa promessa, ela é feita aproximadamente 20 anos atrás, do primeiro grupo de espias que foram enviados. A palavra vai dizer que 10 chegam à terra e tem um feedback negativo da terra, tem um relato negativo, mas 2 trazem com eles a esperança daquilo que eles viram, porque eles estavam visualizando a promessa de Deus começando a acontecer na vida deles. Então,
de 12 pessoas, 10 vêm com uma mentalidade, uma visão diferente de 2 pessoas, mas dentro do mesmo cenário. Eles estão vendo a mesma coisa na frente deles. Eles estavam lá quando a promessa foi liberada na vida deles. Eles eram parte da palavra que foi liberada para eles, mas agora, talvez 20 anos depois, eles estão olhando, e 10 deles estão com medo, estão se sentindo inferiores, estão se sentindo incapacitados de alcançarem aquilo que Deus havia dito que entregaria na mão deles. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, se você estiver no direcionamento espiritual que Deus preparou para a sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Vai se realizar em nome de Jesus. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. E a visão que Deus tem, ela é muito mais adiante do que a nossa visão. Às vezes nós não estamos conseguindo compreender o porquê do momento em que nós estamos vivendo, e nós nem precisamos compreender, nós precisamos caminhar, avançar, prosseguir, ser direcionados pela palavra do Espírito Santo de Deus. Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa para você. Pastor, mas é difícil, porque já faz muito tempo que Deus fez a promessa para a minha vida. Já faz muito tempo que Ele prometeu. Deixa eu te dizer uma coisa, nem tudo que Deus promete vai cumprir na sua vida. Meu Deus, pastor, como é isso? Vou te explicar. Ele prometeu a terra prometida para Moisés, sim ou não? Moisés entrou na terra prometida? Moisés não entrou na terra prometida por culpa de Deus? Hã? Ele não entrou por culpa de Deus? Então Deus não cumpriu com a promessa dele? Deus cumpriu. Moisés, eu quero que você entre. Agora, se você vai entrar e não, Moisés, não depende da minha vontade, porque a minha vontade é que você alcance o melhor que eu tenho para a sua vida. Você só não vai alcançar se você não quiser. E se você não está alcançando os projetos de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para as áreas da sua vida, Deus não é o responsável por isso, o único responsável é você, que não se alinhou na visão de Deus, que não se alinhou no propósito de Deus, porque entre o cumprimento do propósito e o início do processo, existe a sua vontade, existem os seus desejos, e se eles não estiverem de acordo com a vontade de Deus, com os desejos de Deus, com aquilo que Deus sonhou para você, não vai acontecer, e não vai acontecer não é por culpa de Deus, é por sua culpa, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Deus não falha, Deus não comete erros. A palavra dele é poderosa e é fiel. Então chegou a hora de nós nos apaixonarmos por Jesus de novo. Chegou a hora de nós entendermos que nós temos uma promessa sobre a nossa vida, que nós precisamos levantar de manhã cedo, olhar nos nossos espelhos e dizermos: Senhor, eu estou apaixonado por Jesus, eu te amo, eu quero ser uma nova criatura, eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. É isso que está faltando para muita gente dentro da igreja, é viver de acordo com a vontade de Deus, é amar Jesus, é se entregar por Jesus, é dizer: Senhor, eu reconheço a promessa, eu sei que a dor não vai impedir a promessa, eu sei que o sofrimento não vai impedir a promessa, nada vai me impedir de alcançar ao que Deus prometeu. Nada. Absolutamente nada pode impedir que os sonhos de Deus se realizem na minha vida. Só eu. Escuta uma coisa, o diabo não é o seu maior inimigo. Não é. Seu maior inimigo é você.
Seu maior inimigo é você, porque o diabo já está derrotadíssimo, condenadíssimo, acabadíssimo, ele se deu mal. No futuro de Deus, ele viu que o passado dele já não tinha mais como, o diabo já era. Mas aqui nesse texto, os inimigos do povo, os amorreus, jebuseus, a representatividade do inimigo, não era o grande obstáculo eram eles mesmos. Porque a promessa foi lançada em Êxodo: Moisés, vai embora porque eu vou te colocar num lugar que mana leite e mel. A promessa era só leite e mel. Está lá, Êxodo 33. A promessa é feita lá. Agora Moisés, quando você lê Êxodo 33, Moisés, vai, porque leva os filhos de Israel, não vou com você, porque o coração dessa galera aí é um coração meio duro. Eles estão com dificuldade, Moisés, de se entregar verdadeiramente ao que eu tenho para eles. E Moisés, se eles não querem viver o que eu tenho para eles, vai ficar difícil, vai ficar complicado. Moisés vira para ele e fala bem assim: nós não vamos nos mexer, se a tua presença não for conosco. Aí Deus, eu não vou, eu vou mandar a manifestação da minha presença, eu vou mandar um anjo para ir com você. Alguns anos se passam e agora eles estão diante da promessa de Deus. No verso 27 vai dizer o seguinte: verdadeiramente vimos que a terra é boa. Os camaradas, eles estão espantados com o que eles estão vendo. Eles estão surpresos com o que eles estão vendo. É aquele tipo de crente que tem promessa de Deus, que Deus falou com ele, e quando ele chega perto, ele visualiza: nossa, mas é isso mesmo? É claro que é, porque se Deus falou, vai se cumprir, a palavra de Deus é a verdade. Se Deus falou que vai salvar, Ele vai salvar. Se Deus falou que vai prosperar, Ele vai prosperar. Se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Se a palavra de Deus foi liberada, vai acontecer, porque a palavra de Deus é fiel. Pastor, por que não aconteceu na minha vida? Porque você não se agarrou à palavra que Deus lançou na sua vida, cara. Porque Deus tem promessa para a sua vida? Já prometeu? Teve coisa que não se cumpriu ainda? E não se cumpriu por quê? A culpa é de Deus? Por quê? É de quem a culpa? Sua. Tem promessa na sua vida, Deus? Algumas se cumpriram? Outras não. As que não se cumpriram, é culpa de quem? De Deus? Teve promessa na sua vida? Tem promessa. Muitas se cumpriram, algumas ainda não se cumpriram. As que não se cumpriram, ou não é o tempo determinado para se cumprir, top, ou não se cumpre, muitas das vezes, porque o tempo já foi estabelecido por Deus, mas não se cumpre, não é por causa de Deus, querido, porque Deus não sofre variação na palavra, no humor, Ele não é igual nós, que um dia nós estamos na igreja animadíssimos, pulando que nem pipoca, aquela coisa toda, no outro dia simplesmente eu não quero mais. Deus não tem essas coisas, o caráter de Deus é imutável. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E que Deus jamais desampara os filhos dele. Tem alguém que é filho aqui, querido? Cadê os filhos de Deus aqui nessa noite? Querido, se você é filho, comece a usufruir do cuidado do Pai na sua vida. Se você é filho, comece a absorver a autoridade do Pai para dentro de você. Comece a entender que os filhos têm promessa de Deus, que os filhos são geração eleita, sacerdócio real. Deus dispensou uma promessa sobre a sua vida. Comece a correr atrás da promessa de Deus. Comece a correr atrás daquilo que Deus liberou para a sua vida. Vai conquistar, porque se Deus falou, vai acontecer em nome de Jesus.
Comece a mudar a sua mentalidade, irmãos. Nós precisamos nos converter de todo o nosso coração. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus todos os dias. Nós precisamos desesperadamente entrar num relacionamento com Jesus, aquele relacionamento que você teve aí com a sua esposa no começo, ou com alguma namorada que marcou a sua vida, precisa ser o mesmo com Jesus. As pessoas estão frias, as pessoas estão inconstantes, as pessoas não têm amor por Jesus, pelo amor de Deus. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus de novo. Não é sobre o que as pessoas podem nos dar ou fazer por nós, é sobre o que Jesus está dizendo à igreja. Se apaixone por Jesus de novo, querido. Se apaixone por Jesus de novo. Tire da sua vida essa frieza espiritual, de um dia está bem, um dia está ruim. Irmão, você nunca vai alcançar o que Deus prometeu para você, você ficar nessa mediocridade espiritual. Pastor, quer dizer então que eu não posso ter dias maus? Claro que pode. Deve, senão eu vou ficar com inveja de você ficar feliz a vida toda. Só você feliz o ano todo. Imagina, você viajando para cima e para baixo, tudo de bom acontecendo na sua vida, e eu com os dias maus na minha vida, alternando. Não, tem que ser dia bom para todo mundo e dia mal para todo mundo. Tomara que venha uns diazinhos ruins para você também. Mas tomara que venha mesmo, sabe por quê? Porque muita gente é no dia ruim que ele vai conhecer o tamanho do poder do Deus que ele serve. Infelizmente, nós precisamos estar bem com Jesus todo o tempo. Porque Ele é bom o tempo todo, amém? Mas e nós? Não somos bons o tempo todo. Vimos a terra, vimos que ela é boa. Porque toda promessa que Deus faz, irmãos, é boa. E aprenda uma coisa sobre a promessa de Deus em Êxodo. Ele promete leite e mel. Mas em Números, os caras vê leite e mel e vê o fruto da terra. Sabe o que eu aprendo com isso? É porque quando Deus fez a promessa, talvez nem tinha um fruto ainda, mas pensando em você, pensando em mim, Ele já fez com que o fruto nascesse, para quando você chegasse lá, você se surpreendesse e visse que o que Ele prometeu era uma coisa, mas o que Ele vai cumprir é outra coisa muito maior do que Ele prometeu. Esse é o Deus que nós servimos. Ele gosta de surpreender as nossas expectativas. Ele gosta de superar as nossas expectativas. É leite e mel, é leite e mel. Ué, mas tem mais do que leite e mel. Tem coisas maiores do que leite e mel. Tem um cacho de uva. E aí eles pegam um cacho de uva, levam para mais e falam, olha o tamanho dessas uvas aqui. E o que tem dentro da uva? Tem semente. Se eu pegar a semente e jogar na terra, o que vai nascer? Vai nascer pé de uva. As promessas que Deus libera sobre a nossa vida, elas vão crescer numa proporção tão grande, que elas não vão ficar só sobre a nossa vida. Ela vai ser sobre a vida da nossa igreja. Ela vai vir sobre a vida da nossa família. Vai crescer vida, é vida gerando vida. As promessas de Deus são maiores do que nós podemos imaginar. Quando Deus prometeu um ministério para você, Ele não prometeu um ministério para você subir no púlpito e pregar a palavra, e ser famosinho, e ser bonitinho, não. Ele queria, através da sua vida, que vidas voltassem para a casa do Pai, que pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho. Ele não escolheu você porque você é bom, Ele escolheu porque a palavra dEle, através de você, vai gerar resultado, vai trazer vida. Para isso, é para isso. Caramba, um negócio aqui é bom, hein? Tem o leite, tem o mel, ou seja, tem um alimento, tem a doçura da revelação, tem a alegria do Espírito Santo, que quem vive o reino de Deus tem isso tudo, irmão. Tem um alimento que traz todo o nutriente. Nós não precisamos pregar o que as pessoas querem ouvir. Esses dias eu fiquei sabendo até, nem vou falar agora, vou ter sabedoria, voltei mais sábio do Brasil, que se eu falar agora vão achar, mas vou falar no final, que se eu for, eu sei que você gosta, eu vou falar no final, porque se eu falar aqui vão achar que eu estou usando a palavra, eu estou agora malandrão, assim, não, tem que controlar as emoções, tem que subir aqui em cima, malandruro. Aprenda uma coisa,
Eu falo no final para vocês, senão alguém pode. O nível de maturidade que tem aqui é tão grande que o pessoal pode achar que eu estou mandando boca. Então eu vou controlar, segurar dentro de mim, vou segurar, vou com Jesus, vai dar certo no final. Aprenda uma coisa. Quando Deus entrega um sonho para José, quando Deus entrega um sonho para José, e José começa a perseguir o sonho, ele chega na casa de Potifar, e aí tem lá a Potiféia. Potiféia era uma mulher mais ou menos assim igual a Sheila. Para mim, eu ponho o nome de Potiféia. Potiféia, depende do acento. José tinha uma promessa, sim ou não? Que ele ia alcançar um patamar de grandeza. Era promessa para a vida dele. Mas aí entra Potiféia, a esposa de Potifar. E Potiféia vem para destruir com o que Deus tinha para a vida de José. E se Potiféia era bonita igual a minha esposa, que se é eu que estou no Egito, e chega uma Potiféia dessa na minha frente, eu não resisto. Quem foi que fez isso? É miserável, eu estou de olho em você, a segunda vez, né? Veio do lado de lá, né? Esse lado, eu sabia que esse lado, nunca gostei desse lado aqui. Pode ver que eu só prego olhando para esse lado aqui. Nunca curti muito aquele lado de lá. Tirando os que são novos, viu? Os novos aí, eu amo vocês. Irmãos, a promessa de Deus para a vida de José, para José, era muito mais importante do que qualquer beleza, de que qualquer coisa atraente, de que qualquer coisa aparente que pudesse aparecer na vida do ministério dele. E ele, José, ele corre e persegue atrás do que Deus tinha para ele. E às vezes, para ver as promessas de Deus acontecendo na nossa vida, porque uma vez eu disse que quando Deus libera uma palavra, só não vai acontecer se nós não nos agarrarmos a essa palavra, porque quando Ele libera, a intenção de Deus é fazer acontecer. Ele foge daquilo que é bonito, ele foge daquilo que era o desejo da carne dele. Muitas das vezes, para que nós alcancemos o patamar que Deus escolheu para nós, nós precisamos deixar aquilo que muitas das vezes pode nos trazer um benefício, pode nos trazer algo aparente. Às vezes aquela posição muito que você quer na igreja, sabe, esse desejo descontrolado de crescimento, isso pode estar te atrapalhando a viver as promessas de Deus. Talvez essa falta de amor, essa falta de perdão, essa coisa, essa murmuração, nada está bom, o fato de você vir não servir com excelência, o fato de você não estar aqui por Jesus, meu irmão. Eu entendo que as pessoas devem estar aqui porque o louvor é bom, porque a palavra é descontraída, porque Deus fala, glória a Deus, mas quando você olha, você vê que muitas pessoas não estão aqui por Jesus. Que ministério medíocre é esse, que se você não vem aqui por causa de Jesus, irmão? Jesus precisa ser o centro da sua vida, Jesus precisa ser a coisa mais importante que já te aconteceu, Jesus precisa ser a motivação da sua história, Jesus precisa ser o ar que você respira, a luz que você enxerga, o abraço que você dá. Jesus é tudo para nós, todo culto, toda atmosfera, tudo é por Jesus. Sem Jesus não existe promessa. Não adianta você chegar, ter uma promessa sobre a minha vida, ter um ministério, mas você não tem Jesus. Não vai acontecer sem Jesus. Jesus é tudo para nós. Sem Jesus não vai dar. O problema é que nós queremos ter o título primeiro, nós queremos ser pastor primeiro, nós queremos ser irmão de oração primeiro, nós queremos estar lá porque eu vou receber. Não
nós estamos lá porque Jesus nos salvou, Jesus nos libertou, Ele nos tirou da escravidão do mundo. Eu andava em trevas, mas eu vi uma grande luz, a luz que mudou a minha vida, a luz que mudou a minha história, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu nome é Jesus. Você vem para a igreja por causa de Jesus. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Eu vim aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu amo Jesus. Fala para Jesus: eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. O Senhor é minha vida, Jesus. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Tem alguém que ama Jesus aqui? Então comece a viver para Jesus. Porque você não pode falar que está disposto a morrer por Jesus se você nem começou a viver com Ele ainda. E viver com Jesus, irmãos, vai além de botar um terninho e vir aqui no sábado. Viver com Jesus é ter uma vida transformada. É deixar essa amargura do seu coração de lado, essa falta de perdão. Você imagina, eu vivo com Jesus, mas eu não me comporto como uma pessoa que recebeu Jesus na minha vida. Porque quem recebe Jesus na sua vida, ele vai ter erros, sim ou não? Com certeza. Com certeza ele vai ter erros. Mas ele foi convertido pelo amor de Jesus. Ele foi constrangido pelo Deus que salvou a vida dele. Ele é diferente. Ele vive em novidade de vida. Ele vive na ardente expectação da nova criatura. Ele não alterna. Ele tem dentro dele, como se fosse um gerador de energia que se chama Espírito Santo de Deus. E que esse gerador começa a funcionar quando ele começa a se sentir fraco, quando ele começa a se sentir muito triste. Esse gerador começa a gerar uma força nele, quando ele começa a se sentir sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você estiver começando a dizer, eu estou sozinho, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ai, as coisas não estão dando certo, sabe o que está faltando para você? Se encher da presença de Jesus. Se você tem tempo e começa a ter espaço para você começar essas coisas a entrar no seu coração, em nome de Jesus, tira isso da sua vida. Você é amado, você é precioso, Deus ama você, a igreja ama você, a família te ama, e se ninguém que está à sua volta mostra isso, não se importe com isso, existe um mundo espiritual lutando por você. Jesus quer que você viva o sobrenatural dele, que você alcance a promessa dele. 40 anos vão se passar e uma geração inteira, com poucos remanescentes, vai ser trocada. Vai ser trocada. Eu estava falando com o presbítero Mateus, a gente estava conversando. Falei, meu irmão, vamos embora, porque nós estamos aqui por causa de Jesus, não estamos aqui por causa de gente não, cara. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. Só eu sei o que Jesus fez na minha vida, só eu sei de onde Ele me tirou, só eu sei o processo que eu passei, e como Ele me ajudou no processo. Enquanto muita gente não estava comigo no processo, Jesus continuou comigo. O que eu tenho para dizer para você é que se nesse processo as pessoas te abandonaram, os seus melhores amigos viraram as costas para você, Jesus continua exatamente no lugar em que Ele começou a andar com você. Jesus está aí. A igreja não tem culpa. As pessoas não têm culpa. Querido, comece a entender que se você tem um chamado de Jesus na sua vida, o mundo espiritual vai se levantar contra você. É absolutamente normal.
No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é a palavra de Jesus, e se Jesus está na nossa vida, nós somos mais do que vencedores, nós vamos vencer também, nós vamos vencer a solidão, nós vamos vencer o cansaço, nós vamos vencer o desânimo, vai vencer a falta de dinheiro, vai vencer a enfermidade, não importa o que se levante contra as nossas vidas, nós vamos vencer, porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Comece a adquirir a mentalidade de que um Deus poderoso, Ele habita no seu coração. Você não precisa de ninguém, você não precisa de nada que o mundo pode oferecer, você só precisa de Jesus. Porque as pessoas precisam de coisas aparentes às vezes. As pessoas precisam pegar em coisas, precisam tocar em coisas, elas precisam ver para crer. Elas precisam ver, elas precisam... Tem gente que está se relacionando com igrejas ou com o mundo espiritual para terem coisas, para conseguirem coisas, para receberem coisas. Não precisava disso, querido, porque quem vem para a presença de Deus, recebe coisas, conquista as coisas, obtém coisas sem precisar ir atrás dessas coisas, porque a palavra diz que os milagres e as bênçãos seguem essas pessoas. Então, quando as coisas não começam a acontecer na sua vida, quando você começa a se relacionar com Deus para obter coisas, e não para manifestar poder, porque o Espírito Santo, quando ele se relaciona com o homem, ele se relaciona para manifestar o poder de Deus aos outros homens. Esse é o propósito de Deus. Quando você vê a pessoa falando, eu sou um homem de Deus, minha família é de Deus. Por quê? Porque eu estou para comprar um carro novo, estou para comprar uma casa nova. Isso aí é ser homem de Deus? É isso que é ser homem de Deus na sua concepção? Ser homem de Deus, irmãos, é ter as suas dificuldades transformadas por Deus. Ser homem de Deus é ser transformado. Eu errei aqui hoje, e eu não permaneço no erro, eu vou avançando. Por quê? Porque de glória em glória Ele vai me fazendo uma nova criatura, de glória em glória Ele vai construindo um novo ser, de glória em glória Ele vai fazendo com que eu me apaixone mais por Ele, de glória em glória Ele vai fazendo eu entender que aquela cruz, essa cruz, não essa, aquela cruz que era lá, era para mim, era para que eu tivesse agarrado nela, mas Ele me libertou da cruz, Ele mudou, Ele redirecionou o meu tráfego. Eu estava indo para a cruz do Calvário ser crucificado, agora eu estou caminhando rumo ao que Ele tem de melhor para a minha vida eterna, em Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso sentimento por Jesus. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus, irmãos. Pessoas apaixonadas. Eu me lembro quando eu era apaixonado pela pastora. Hoje eu amo ela, gente, é diferente. Me fala uma coisa. Quando você estava apaixonado por essa... Karen, Bruno, Fernando, você estava apaixonado. Estava apaixonado, cara, pelo Fernando. E o Fernando pela Karen. Você apaixonou por ela, né, Fernando? Glória a Deus. Isso aí, tem que perguntar, né? Nunca sabe. Lara e Tom, quando você estava apaixonado. Lara disse que está apaixonada até hoje, dá para ver na cara dela. Minha irmã ali, a irmã do Zezinho ali, do irmão Zé ali, do Eliese. O sorriso que ela dá de paixão. Né? Coisa linda. O pessoal todo apaixonado. Silvana pelo Adãozinho, uma paixão só. Você se lembra quando você estava apaixonado? Mesmo que não seja por essa pessoa que está com você agora, quando você ficou apaixonado muito forte por alguém. Meu pai. Preste atenção. Quando você ficava apaixonado, entrava no estágio de paixão. A Micaela se apaixonou, né, Mica? Olha lá. Deixa eu te falar uma coisa. Você só pensava naquele momento, sim ou não? Era incrível, irmãos. Né, Marco? Era incrível.
Era incrível, você ficava louco para ver Eveline, Marco. Hã? Não era. Ô, Eveline, você não ficava... A paixão é uma coisa louca, absurda paixão. O irmão Samuel apaixonadinho pela irmã. Lá fizeram, né? É uma coisa louca. Quando você está apaixonado, namore, amor, per amore. Quando você, eu atrasado, né, querida? Quando você estava apaixonado, você só tinha cabeça para aquilo. É ou não é? Irmãos, minha mãe falava comigo, eu não via. Eu pensava naquele cabelo caracolado, aquele cheiro de corpo a corpo. Que coisa cheirosa, irmãos. Leite de rosa. Leite de rosa. Irmãos, era coisa linda. Irmãos, eu já contei isso. Você não tem cabeça para outra coisa. Você só pensa naquilo. Na pessoa que eu estou dizendo. Naquilo que eu digo a pessoa. Mas, gente, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar isso. Vocês estão muito malvados. Você só pensa na pessoa. Você quer estar junto com a pessoa o tempo todo. Eu estou caindo aqui. Você quer estar junto com a pessoa o tempo todo. Você quer estar. Só que o que acontece? Você casa. O que foi? Fala por vocês aí, eu tô super de boa, filho. Voltei do Brasilzão agora, meu amigo. Eu tô daquele jeito. Tô igual um foguete. Tá? Tô igual um foguete. Igual um foguete, igual o Zen Bolt. Tô voando. O que acontece, pessoal? O que acontece? Se você não mantém o foco, se você não mantém o foco nessa paixão, você casa, aí você vai mudando o negócio, se você não der uma manutenção nisso. A minha oração nessa noite é que nós saiamos daqui apaixonados por Jesus. E que essa paixão se transforme num amor poderoso. Para que nós saiamos daqui tão apaixonados, porque era assim, tudo que essa mulher me pedia, eu fazia. E nós precisamos usar essa analogia sério, na parte séria, e tudo que Jesus pedir de nós hoje, nós possamos fazer. Toda renúncia que Ele requerer de nós hoje, nós estamos tão apaixonados por Jesus, de nós fazemos assim, não, o pecado não me cabe mais, não, a vida errada, a minha vida antiga não pode, eu vou vencer o vício, eu vou vencer a prostituição, eu vou vencer a pornografia, eu vou vencer a avareza, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou vencer a falta de perdão, eu vou vencer as minhas frustrações. Por quê? Porque Jesus está solicitando isso. Para quê? Para que Ele me leve à promessa, para que Ele me leve ao lugar aonde eu vou ser feliz. É só isso que Ele quer de você. Pelo amor de Deus, se apaixone por Jesus de uma forma intensa, em que você permita o Espírito Santo de Deus mudar você completamente. Sabe, eu tenho pedido ao Senhor nesses últimos dias: Senhor, me dá uma igreja apaixonada por Jesus, me dá uma igreja vibrante por Jesus, me dá uma igreja onde as pessoas, elas chegam e falam assim: cara, eu estou aqui por Jesus, Jesus é o motivo de eu estar aqui. Porque quando você tem uma igreja onde as pessoas chegam e falam assim: eu estou aqui por Jesus, as coisas fluem no Espírito Santo de Deus, as coisas, você traz uma palavra de exortação, de confronto, e não há reclamação, porque a pessoa que reclama de uma exortação de um pastor, ela está reclamando da exortação de Deus, porque Deus direciona isso. Meus irmãos, que tipo de evangelho nós vamos viver? Nós precisamos desesperadamente começar o evangelho de Jesus, nós precisamos desesperadamente acordar que Jesus está às portas, Ele vem, o noivo e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a igreja precisa se apaixonar como uma noiva anseia pelo noivo. Nós precisamos ansiar a presença de Jesus dentro de
Isso não pode ficar num discurso de sábado à noite, amanhã não haver transformação, irmãos. Porque se não está acontecendo transformação na sua vida, está havendo uma perda de tempo. Porque o noivo tem pressa, Jesus tem pressa em consertar as coisas erradas que estão acontecendo em você e em mim também. Jesus tem pressa, meu irmão, de fazer algo lindo na sua vida. As promessas de Deus continuam valendo para você. Você não chegou lá, não se preocupa não, hoje começa uma nova história. O bom de andar com Jesus é que Ele renova todas as manhãs. Ele nos faz uma nova criatura todo de novo. Eu posso ter barbarizado na noite passada, eu posso ter feito o que eu fiz. Se eu me arrepender de todo o meu coração, tudo vai se fazer novo, tudo vai acontecer de novo. Todas as promessas vão se valer na minha vida, porque Ele é bom. Eu quero me apaixonar por Jesus. E quero que seja mais forte de quando eu me apaixonei pela Sheila. Eu não quero que o meu amor por Jesus seja uma moeda de troca. Sabe, meus irmãos, eu quero batizar pessoas. Eu quero ver o reino de Deus crescer. Eu quero ver vidas sendo transformadas, sem julgar elas pelos erros que elas estão cometendo, mas ajudar elas a superar esse erro e alcançar um novo patamar espiritual em Deus. É para isso que nós estamos aqui, irmãos, para quê, irmãos? Dinheiro nós não vamos ganhar, mas não vai ganhar, irmãos. A única riqueza que nos cabe nessa última hora juntar é no céu, aonde a traça não corrói e o ladrão não rouba, porque Jesus é a nossa maior riqueza. E eu não estou falando isso, que com isso a gente não tem que se preocupar com as coisas dessa vida. Temos que nos preocupar sim. Mas a maior riqueza que nós podemos ter de nós é a riqueza do novo nascimento, da nova criatura, de uma vida transformada, de uma vida consciente no amor de Deus, numa vida consciente naquilo que Jesus fez por nós, porque quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, nós não vamos olhar para Jabuseu, para gigante, para Potiféia, que vem destruir a nossa vida, para o que o irmão A está falando, para o que o irmão B está falando, se o irmão saiu, se o irmão foi, glória a Deus, Jesus tem um tempo novo na vida das pessoas que vão para outro ministério, glória a Jesus, nós vamos continuar aqui, na certeza de que nós estamos servindo o único e verdadeiro Deus, na certeza de que o nosso chamado é para abençoar vidas, na certeza de que nós somos transformados em novas criaturas, na certeza de que nós vamos nos aprofundar no ensino da palavra, na certeza de que os milagres vão acontecer, estão acontecendo, na certeza de que Jesus está feliz com essa igreja. E Ele não está feliz porque nós somos bons. Ele está feliz porque nós somos obedientes. Jesus não fica feliz com o talento de pessoas. Jesus fica feliz com a obediência da pessoa. É melhor, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. E essa precisa ser a mentalidade da igreja. Para de sacrificar. Porque a mentalidade de muita gente aqui é conseguir as coisas com Deus por sacrifício. Não vai rolar. Não vai rolar. Obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar, irmão. Obedecer à voz de Deus é melhor do que sacrificar outras coisas para Deus. Porque o ser humano ele tem essas coisas, ele tem a mentalidade de que tudo que ele está fazendo, de todo talento dele, não, eu fiz isso por causa de Deus, sacrifiquei por causa de Deus, e Deus vai ouvir a minha oração, e vai atender o meu clamor. Se você nem tem um relacionamento com Deus, se você não conhece a voz de Deus, não conhece Jesus, não sabe da eficácia, do poder do nome de Jesus na sua vida, irmãos, nós precisamos conhecer Jesus. Porque se nós não conhecermos Jesus, nós não vamos começar a viver para Jesus. E nós precisamos desesperadamente começar a viver para Jesus. Numa vida de obediência,
numa vida de amor por almas, pelo Evangelho de Jesus. Se a forma como você está fazendo igreja, você diz que é por almas, mas no fundo o seu objetivo é um crescimento, irmãos, não é para Jesus. Não é para Jesus. Comece a viver por Jesus, querido. Eu quero incentivar, cutuca quem está do teu lado aí, comece a viver por Jesus. Esses espias aqui foram os primeiros que começam a viver por Jesus. Pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo por Jesus? Eu virei perfeito da noite para o dia? Não. Não existe perfeição. Não existe perfeição em quem está em Cristo. Não existe perfeição em quem está em Cristo. Existe novidade em quem está em Cristo. Você quer perfeição nas pessoas, nos pastores, na igreja? Está errado, seu foco está errado. Expectação de novidade. Estou em Cristo. O pastor errou comigo. Claro, né, tem erro que não tem como funcionar. Meu irmão errou comigo. Vamos botar o irmão que o pastor nunca erra. Meu irmão errou comigo. Expectação de uma novidade de Deus na vida do meu irmão. Aí as coisas iam fluir, irmão, que você não tem noção. Douglas errou comigo, não, mas eu tenho uma ardente expectativa daquilo que Deus vai fazer na vida dele. Porque eu sei que nós estamos juntos por um propósito estabelecido por Deus. Eu não vou chegar ao meu propósito se eu não tiver Ele. Eu não vou chegar até o momento em que eu tenho chegado, que eu tenho que chegar se Ele não estiver comigo. Ardente expectativa da nova criação, daquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas que estão conosco, na vida de que Deus vai fazer na nossa vida, porque nós olhamos para as outras pessoas, mas e nós, pelo amor de Deus, nós precisamos tanto ser tocados pelo amor de Deus, a ponto de deixarmos as emoções, as feridas, a vaidade, o orgulho, sabe, essas coisas que vão dominando o ser humano, e aí a gente vai vendo, nós não estamos vivendo evangelho mais. Por quê? Porque nós estamos cheios de nós mesmos, e Jesus não quer isso. Jesus quer uma simplicidade. Amai-vos uns aos outros, irmãos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós estamos perdoados a quem nos tem ofendido. O evangelho é muito mais simples do que nós estamos pregando. Evangelho é viver uma novidade de vida com Jesus todo dia. E você está vivendo isso na sua vida, irmão? Você está vivendo isso na sua vida? Novidade de vida, notícias novas, coisas boas, milagres acontecendo, coisas perto acontecendo na sua vida, no seu ministério. No momento da dificuldade, está Ele lá com as mãos estendidas para te puxar lá daquele buraco, porque o sonho de Deus não é te colocar dentro da vala. O sonho de Deus é fazer com que você alcance um patamar de excelência, porque quando você chegar lá, irmãos, ninguém honra a Deus para as pessoas dentro de um buraco. Todo mundo que entrou dentro de um buraco, Deus correu para tirar ele de lá. Pode olhar, ninguém ficou honrando Deus dentro de um buraco, na sarjeta não. Deus apressadamente, passou por lá, teve propósito? Teve, porque Deus ele sabe quem Ele usa, mas não foi Deus que jogou lá. Foram os irmãos de José, foram as outras pessoas, porque é assim mesmo, quem tem propósito, quem tem promessa de vida eterna, de terra prometida, vão dar um jeito de colocar dentro do buraco. E você não vai honrar a Deus dentro do buraco, você vai ser fiel a Deus dentro do buraco. E Deus vai te tirar de lá, e Ele vai honrar o nome dEle através de você. Não, Deus me colocou aqui nesse buraco aqui, eu tenho que ser massagado por Deus. Irmão, fica aí no seu buraco, você sozinho. Glória a Deus. Se eu puder te dar uma pesada para você ficar lá dentro, é porque você gosta disso, de ficar dentro do buraco. Nós estamos aqui para te ajudar a ficar dentro do buraco. Puxa você lá para baixo. Fica aí vivendo esse mundinho seu com Deus. Eu não, eu estou esperando ansiosamente ao lugar que Deus prometeu para mim. Ele me tirou do pior buraco do mundo, me tirou das trevas e está me colocando aonde Ele quer que eu esteja. A única coisa que eu preciso fazer é ser obediente à voz de Deus. Irmãos, faça assim com a tua mão. Deixa eu declarar uma coisa para você. O buraco não é para você, querido. O medo dos espias, dos 10 espias, não é para você.
a inferioridade deles, vamos falar no verso 30, assim, eles são maiores do que nós. Irmão, ninguém nesse mundo é maior do que você. Sabe por quê? Porque você serve ao Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Ninguém é maior do que você. Ninguém. Absolutamente ninguém. Porque ele foi morto, mas ressuscitou. Ele vive dentre os mortos. Nós vamos encerrar. Passar aqui para a nossa irmã que vai ministrar a Santa Ceia. Eu fico feliz de ver pessoas cada vez mais ministrando a Santa Ceia do Senhor. Sabe por quê, irmão? Que a igreja não é do pastor Israel, não. Irmão, você está numa igreja que você tem a oportunidade de crescer, você tem a oportunidade de fazer as coisas, você tem a oportunidade de ser alguém. Aqui você tem, porque nós somos doidos mesmo, nós damos oportunidade mesmo. Talvez seja por isso que você tenha. Porque aqui nós não olhamos para os seus erros, não. Aqui nós não olhamos para os seus erros, não, porque quando a gente olha e vê o seu erro, nós vemos que a graça superabundou o pecado que tem de você. O nosso olhar não é com um olhar de julgamento, sabe por quê? Porque nós temos Jesus na nossa vida. O nosso olhar é o seguinte, é pecado. Vamos orar, porque o Espírito Santo vai fazer, vai acontecer, vai germinar uma semente ali da graça de Deus, e aquele pecado vai ser perdoado, e aquela vida vai ser mudada, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Irmãos, o meu desejo, do fundo do meu coração, é que nós possamos ser, não como essa geração aqui, que ficou, não alcançou a promessa de Deus. Dessa geração, poucas pessoas alcançaram a promessa de Deus. Mas a culpa não foi de Deus. A culpa foi única e exclusivamente delas. Por quê? Porque não acreditaram na palavra de Deus. Porque quando chegaram lá, irmãos, olha que coisa absurda. Você chega no lugar da promessa de Deus. Você vê o leite, o mel, e vê mais do que o leite e o mel, vê aquilo que nem estava lá. O fruto da terra. Você visualiza. Você entra lá dentro, você põe o teu pé lá dentro. Mas você escolhe, escolha sua, olhar para o que você não deveria olhar. E isso aqui é muito interessante, porque muitas das vezes nós não avançamos, porque nós não estamos olhando para aquilo que nós deveríamos olhar. Estamos dentro da terra, está pertinho de conquistar, mas não, eu decido voltar, eu decido retroceder, e eu decido andar mais. E eu fico imaginando, se eu sou Deus, eu falo, sai daí, moleque, vai, entra, pega, chega lá, os caras voltam, dá não, não dá não, mas não dá mesmo. E eu vou te falar uma coisa, quando nós andamos com pessoas que trazem esse tipo de negativismo, você nem vai precisar tirá-las da sua vida. O próprio Espírito Santo vai encarregar de tirar essas pessoas, porque tudo aquilo que não vai fazer você conquistar o que Deus te prometeu, irmãos, é nocivo para a sua vida espiritual. Não perca tempo. Não gaste tempo com isso, irmãos. Não gaste tempo com isso. Ame as pessoas, vai lá, mas tudo aquilo que vier com palavra para te tirar daquilo que Deus entregou para você, irmão, sai fora disso. A questão é, os caras estavam lá dentro e decidiram voltar. 2 que estavam com eles trouxeram tudo e falaram, não, nós vamos conquistar isso aí. Por que nós vamos conquistar? Porque Deus disse, e o que Deus diz estavam debaixo de uma palavra de Deus. O que Deus prometeu para você, querido? Você crê no que Deus prometeu para a sua vida? Você crê que você pode ser muito mais do que uma pessoa bem-sucedida aqui na Inglaterra? Você crê que pode ser muito mais do que só ter dinheiro? Você pode salvar vidas, irmão. Irmão, você tem noção que você pode salvar vidas? Que você pode abrir essa boquinha sua, que uma hora era para profanar as coisas de Deus, e quando você abrir a tua boca, vidas vão se render ao Evangelho de Jesus Cristo? Você tem noção do tamanho da responsabilidade?
Olha que privilégio, irmãos, nós trabalharmos para esse Jesus e podermos servir a Ele a ponto de que nós vamos encher a casa de Deus com pessoas convertidas para o Evangelho de Deus. Não é para fazer show, não é para dar espetáculo, é para ver o perdido sendo salvo. Quando o seu objetivo for esse, irmão, você vai começar a alcançar tantas promessas de Deus, você vai começar a alcançar tantas bênçãos materiais, você vai alcançar tantas coisas, porque você vai estar baseado na palavra de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, porque o resto, irmãos, o resto é resto. O carro é resto, Rafael. A casa é resto. A casa que você comprar, irmão, glória a Deus pela sua vida, compra mesmo. Mas talvez você não consiga pagar, se não tiver o dinheiro todo. Talvez não dê tempo em 30 anos de você pagar ela. Talvez não dê tempo. Você já parou para pensar nisso? Pastor, você está falando que não é para a gente comprar casa? Você pode comprar 30 casas e ofertar uma na minha vida. Só estou querendo mostrar para vocês que chegou um tempo que nós precisamos nos posicionar. E realmente olhar para dentro de nós e ver se Jesus é o centro. Ver se nós estamos aqui por Jesus mesmo. Porque se não for por Jesus, irmão, você vai ter casa e vai ser frustrado. Se não for por Jesus, você vai ter documento e vai ser frustrado. Se não for por Jesus, você vai ter uma igreja dessa e vai ser frustrado. E talvez esse seja o motivo da frustração de muita gente. Não só aqui, mas como nesse mundo. Tem tudo, está conseguindo tudo, está postando fotinha, está feliz, aparentemente está feliz. Mas quando vai olhar está destruído. Sabe por quê? Eu consigo ver de longe, porque não tem Jesus. Porque quem tem Jesus, José no buraco, ele estava feliz. Sabe por quê? Porque ele tinha Deus e a presença de Deus era com ele. Você não precisa ter coisas para ser feliz, você precisa ter Jesus para manifestar a felicidade. Essa é a diferença, querido. Faça isso e as coisas vão vir. As coisas vão vir. As coisas vão vir, irmão. Veio para mim. Te faltou alguma coisa, Bruno? Te faltou? Te falta alguma coisa? Por quê? Te falta alguma coisa, querido? Te falta alguma coisa, meu irmão? Está faltando alguma coisa para alguém? Se estiver faltando, a igreja está aqui, irmão. A igreja está aqui. Talvez você deve ter esquecido que isso aqui é um organismo que vai se casar com Jesus, né? Isso aqui é um organismo vivo, meu irmão. Isso aqui é a manifestação da adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Jesus está vivo, querido. E Ele ama você, e Ele quer você, Ele quer que você volte hoje para a presença do Pai, Ele quer que você declare isso para toda a congregação nessa noite. Jesus quer ouvir você dizendo: Pai, eu estou de volta, eu quero servir, eu quero te servir, eu quero estar com você. Pai, eu entendi hoje, eu corri atrás de tanta coisa, e não era sobre as coisas, era sobre ter relacionamento com Jesus. Se há alguém aqui que quer voltar para Jesus nessa noite, levante sua mão. Nós vamos te dar uma oportunidade, nós queremos orar por você. Talvez você não confessou Jesus como seu Salvador. Existe alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus ou voltar para a igreja? Há alguém? Não, se não há, glória a Deus pela sua vida.